Olha o que Temin faz comigo. Olha lá. Assista esse vídeo até o final. Se até o final desse vídeo você não se apaixonar pela carreira e pelo trabalho do Temin, cara, eu peço demissão desse canal. E quando você chegar ao final desse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou de tudo que você viu aqui. E o que você vai ver nesse vídeo é a história de um membro de um grupo de K-pop que anos atrás sofreu com descrédito porque diziam que ele não ia cantar, que ele ia ser sempre aquela plantinha aquática sem gracinha. E como esse cara se transformou não num idol competente de K-pop, mas num artista. Drop it. Se 9 anos atrás alguém tivesse dito pra você que esse garoto 제가 그냥 장기라기보다 ia se transformar nesse homem, você acreditaria? Na multidão de grupos de K-pop, nesse mar de grupos que é o K-pop, há pessoas que se destacam. E Temin é uma delas. Membro mais novo do SHINee, o Temin, ele debutou junto com o grupo há 9 anos e desde o início ele é conhecido pelas habilidades como dançarino. Mas o que o Temin fez com a própria carreira é algo assim incrível de você observar. O Temin, ele construiu uma identidade artística muito sólida e muito interessante também. E ele fez isso, cara, tijolo a tijolo, entendeu? Performance a performance, álbum a álbum, ali. E o que me fascina nessa trajetória do Temin é ver como ele trabalhou, cara, como ele ralou pra se transformar nesse puta artista que ele é hoje. E olha que ele só tem 24 anos. Se eu disser aqui que é tudo graças ao talento dele, eu vou estar minimizando todo o esforço que esse cara fez pra melhorar, pra se aprimorar, pra ser original, ao ponto de o Temin alcançar a perfeição no palco em vários momentos. Drip, drop, drip, drop on me. Neste mês de agosto, o Temin completou 3 anos de carreira solo. E eu resolvi fazer um especial aqui no canal, né? Uma celebração à carreira desse artista coreano, que cada vez que eu vejo se apresentar, eu ergo a mão pro céu e falo: obrigado, Jesus, porque eu descobri o Temin. Desde a estreia da música Replay, do grupo coreano SHINee, em 2008, dava pra ver que o Temin, com aquela carinha de 14 anos, né, tinha potencial. Ele podia sim parecer um bebezinho, mas ele já tinha o controle corporal de um dançarino. À medida que o SHINee foi crescendo e começou a inovar em várias coisas, o Temin se manteve no centro das coreografias. E eu não tô falando aqui só de posição de palco, não. Eu tô falando de um cara que atrai o olho da gente, entendeu? E puxa o olho da gente. O tempo foi passando, todo mundo no SHINee tava crescendo, tava melhorando, mas o Temin sempre passava a impressão de que ele tava só aquecendo, de que os limites para aquilo que ele podia fazer estavam longe de ser alcançados. O SHINee sempre teve coreografias diferentes, criativas e difíceis de serem executadas, o que com certeza contribuiu para inspirar o Temin a dançar cada vez melhor. Mas enquanto ele era reconhecidamente um bom dançarino, por outro lado, muita gente duvidava do potencial de voz do Temin. E por causa disso, houve uma fase de descrédito em relação ao Temin, porque muita gente dizia que ele nunca ia cantar. Há muitas histórias de que dentro da SM, que é a empresa do SHINee e portanto do Temin também, ele tinha um apelido, o Temin tinha um apelido. Dizem que ele era chamado de Tone Deaf, que em português quer dizer tom surdo, né? Quer dizer, um cantor que não tem tom. Mas a voz do Temin foi evoluindo. A voz dele não era a mais forte do grupo, até porque, né? Como é que você vai competir com o O'Neal e Jonghyun, né, minha gente?
começo do SHINee, o Taemin ele não tinha tanto domínio vocal nas performances ao vivo. Mas o progresso foi acontecendo. Na música Hello, por exemplo, o Taemin recebeu linhas melhores. E é uma performance, há duas performances na verdade dessa música do SHINee ao vivo, em que eles cantaram essa música no estilo banquinho e microfone, sem coreografia. Você vê nessas apresentações que o Taemin ainda está inseguro como cantor, mas já dá para perceber um avanço. Em 2012, quando chegou a música Sherlock, do SHINee, mais um passo. O Taemin ele já era um grande dançarino e agora era também um cantor competente. A essa altura, ele já era considerado um dos melhores dançarinos da SM. Quando a SM decidiu criar o Performance Group com os melhores dançarinos da empresa, claro, é lógico que o Taemin estava lá. E ao lado dos colegas de empresa mais experientes e também dos novatos na época, como o Kai do EXO, o Taemin, cara, destruiu nas performances. Tem uma em especial que dá pra ver bem isso, que é a apresentação que eles fizeram pro especial de final de ano lá na Coreia. Em 2013, o Jonghyun sofreu um acidente. A gente sabe que o Jonghyun é o cara da voz, da potência, do agudão, do notão. E o SHINee continuou se apresentando mesmo sem o Jonghyun. E o Taemin ficou com as partes do Jonghyun na música Why So Serious. E cara, fez bonito. Além disso, ainda em 2013, o Taemin ele já estava começando a fazer alguns trabalhos fora do SHINee. Ele fez participações em algumas músicas de outros artistas, atuou em alguns clipes. Larga ele, queridinha, ok? Cantou e dançou com o artista Henry, a música Trap. Paralelo a isso, o vocal do Taemin também foi ganhando peso no SHINee, como na música Everybody, que Senhor amado, que coisa maravilhosa. Com tudo isso, a imagem do Taemin também foi mudando, né? Ele não parecia mais aquele garoto, bebê, adorável, fofinho, né? O membro mais cuticute, novinho do SHINee. À medida que ele foi amadurecendo, que as habilidades dele foram amadurecendo, o Taemin foi mudando. Não só fisicamente, mas também no estilo. Quando chegou 2014, ele já não tinha mais aquela carinha de bebezinho perdido, ou aquele cabelo comprido, né? Que deu a ele uma aparência mais delicada. Ele já era um homem adulto, bonito, sexy e bom no que faz. Ainda assim, quando a SM anunciou que tinha planos de dar para o Taemin uma carreira solo, a notícia causou surpresa. Por que ele? O Taemin não era o cantor principal do SHINee, então todo mundo tinha certeza de que a oportunidade de um trabalho solo seria dada primeiro para o Wonil ou para o Jonghyun. Além disso, o Taemin ainda era conhecido como um excelente dançarino,
Mas será que ele conseguiria sustentar vocalmente um álbum inteiro sozinho, sem o O'Neal ou sem o Jonghyun ali pra ajudar? E aí, em agosto de 2014, saiu o primeiro álbum solo do Taemin, chamado Ace. E o clipe de Danger. E aí, minha gente, a fé dos descrentes foi restaurada. Eu lembro que quando eu vi o clipe de Danger a primeira vez, eu fiquei assim alguns minutos em choque. Eu não conseguia acreditar que aquela divindade era o Taemin. Eu fiquei completamente perturbada, desnorteada com o que ele fez nesse vídeo, com as referências que ele colocou, as influências, mas principalmente com a carga artística que o Taemin tinha e ninguém sabia. Ok, talvez alguém soubesse, mas eu pelo menos não sabia. O meu queixo foi parar no chão. Eu fiquei assim besta com esse clipe. E eu lembro que eu assisti esse clipe, sei lá, umas 20 vezes em loop, sem parar. Eu não conseguia parar de assistir, porque parece que tinha tanta coisa acontecendo ali, eu tinha que ver aquele vídeo várias vezes para eu poder pegar tudo que o Taemin estava tentando me dizer. O álbum Ace chegou assim imediatamente ao primeiro lugar no Gaon Charts, semanal e mensal, que conta as vendas físicas e digitais dos álbuns na Coreia. Também ganhou prêmios e, meu Deus, foi lindo. 이상 스페인이 막내가 아니에요. 네, 이제 진정한 남자의 모습이 나오신 것 같아요. 상남자 상남자. 아, 코트가 멋있어요. 예, 궤도. 네, 시험 소감 들어볼게요. Eu adoro Ace, eu acho que é um ótimo álbum, eu acho que é um primeiro álbum excelente, mas hoje quando eu olho pra ele, eu vejo que o Taemin ainda estava se experimentando. E eu soube disso quando eu ouvi Press It, que é o segundo álbum solo do Taemin, lançado em fevereiro de 2016, um ano e meio depois de Ace. Em Ace, as músicas são muito boas, mas você ainda vê o vocal do Taemin um pouco tenso, como se ele estivesse cantando da maneira correta. As coreografias, incríveis, mas em Press It é outro Taemin. É tão superior, cara, que eu não sei nem como explicar. É um álbum, assim, pra você ouvir de joelhos. Press It quebrou o recorde de vendas na primeira semana para um artista solo, e esse título pertencia a ninguém mais ninguém menos do que ao G-Dragon. Foram quase 70 mil cópias vendidas na primeira semana. E o álbum Press It seguiu em boas posições em rankings de vendas físicas, conquistando ainda o prêmio de álbum mais vendido no primeiro trimestre de 2016, com 114 mil cópias vendidas. A informação é do Hanteo, que é um ranking coreano de vendas de álbuns. Gente, Press It é um álbum para você ouvir de joelhos mesmo, começando com as músicas de promoção Drip Drop e Press Your Number. É impressionante como você sente o Taemin relaxado nesse trabalho. Ele tá confortável com aquilo que ele tá fazendo. E vocalmente, parece que o Taemin realmente se encontrou em Press It. Ele está sensacional. Parece que ele achou o jeito dele de cantar. E ele não tá confortável nesse álbum só nos vocais. Ele tá confortável com o conceito. Ele está brilhante nas coreografias, que aliás são mais complexas. E o Taemin executa tudo com perfeição, porque o Taemin, ele tá à vontade. E quando o Taemin está à vontade, minha gente, ele se eleva. Detalhe, no álbum Press It, ele compôs uma música, ele escreveu a música Soldier. É uma das minhas músicas favoritas do mundo inteiro? Sim, é.
fãzinha, né, cara? Pelo amor de Deus, é muito fãzinha. Gente, tô dando meu melhor aqui, juro. No mesmo ano de 2016, o Temin lançou um álbum no Japão, Sayonara Hitori. A coreografia dessa música, Sayonara Hitori, é uma das mais famosas do Temin, uma das mais conhecidas, e ela foi criada pela Koharu Sugawara, que é uma dançarina e coreógrafa japonesa muito respeitada. E para fazer o clipe dessa música, Sayonara Hitori, eu li que o Temin passou 16 horas gravando e repetindo essa coreografia à exaustão mais de 50 vezes até conseguir executá-la com perfeição. E aí ele participou junto com a Koharu de um programa na Coreia chamado Hit the Stage, que é uma competição de dança entre idols. E o Temin dançou com ela, Sayonara Hitori, e de novo, deslumbrante. Eles ganharam, né? Claro. Em 2017, o Temin lançou um álbum no Japão chamado Flame of Love, que é muito bom. Destaque para as músicas Do It Baby e Door. Não entendi ainda, né, porque que não foi uma dessas músicas o single escolhido para o comeback do Temin, mas ok. Vou ser sincera aqui em dizer que os álbuns japoneses do Temin nunca são os meus preferidos, porque são álbuns que têm uma identidade muito própria e eu não curto tanto assim essa cara dos álbuns japoneses. Pra mim, os álbuns coreanos do Temin são incomparáveis em qualidade. São os meus favoritos, porque é nos trabalhos coreanos que eu enxergo mais o Temin, né? Que eu vejo mais dele, que eu consigo ver o dedo dele nas coisas, que eu consigo enxergar o bom gosto dele, o refinamento, a criatividade, a maneira do Temin se expressar. Hoje, o Temin não é mais um idol de K-pop ou apenas um membro mais novo do SHINee. Ele é um artista com força própria. Ele construiu uma carreira solo brilhante. Eu conheço muita coisa do trabalho do Temin, do jeito de ele criar, de ele trabalhar, da maneira como ele se expressa, e eu não sei como ele poderia ser melhor do que ele já é. Ao mesmo tempo, eu sei que seja lá o que o Temin for fazer em seguida, a chance de ser impressionante é muito grande. Baseada no que o Temin demonstrou nos últimos anos, eu acho que ele é um artista de potencial ilimitado. Eu não sei até onde a habilidade do Temin pode levá-lo, mas seja onde for, eu quero muito estar lá pra ver. 춤이요? 저에게 춤은 걸음과 같다. 왜냐면 항상 걷잖아요, 사람은. 그것처럼 항상 춤을 추는 것 같아요, 저는. 네, 저는 이제 외국에 마이클 잭슨이나 어셔나 저스틴 팀버레이크 그런 분들이 있잖아요. 굉장히 퍼포먼스가 완벽하지 않아요, 보면은. 저는 개인적으로 퍼포먼스를 정말 잘하는 가수가 되고 싶은 게 꿈이거든요. 왜 그랬지 널 후회 없이 더 사랑만 할걸 그 예쁘던 널 더 안아줄걸. É isso, minha gente. Conta pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Vai ter mais vídeo do Temin aqui nesse canal. Vai sim, por que que não? Nesse mês de agosto em que ele completa 3 anos de carreira solo. E no mês em que vai sair material novo do Temin, material coreano. Não vejo a hora. E eu queria mandar um beijo pra Gil do Team SHINee Brasil, que me ajudou muito com as informações desse vídeo. Gil, um beijão pra você. O que seria de mim sem você, amiga? E queria mandar um beijão também pro pessoal do SHINee Brasil, que me intimou no Twitter a fazer alguma coisa pelos 3 anos de trabalho solo do Temin, e aqui estou eu fazendo. Não só um vídeo, minha gente, mas um especial inteiro. Ok? É isso? É isso? Beijo, tchau!